Um encontro com Jesus muda tudo. E sabe, a nossa vida é feita de encontros. Encontros permeiam a nossa vida desde que nós nascemos. No dia em que nós nascemos, talvez nós tivemos um dos encontros mais belos da nossa vida, que foi o encontro com a nossa mãe. Não é verdade? Imagine sua mãe, a minha está aqui me olhando bem de frente. Imagine ela 9 meses com você dentro dela sendo gerado. O dia que você, enfim, foi apresentado para esse mundo, imagine como foi para sua mãe ter esse encontro. Mas em outras circunstâncias, infelizmente, pessoas se encontram com um filho que não pôde nascer ou que foi um natimorto. Porque encontros são sobre isso. Encontros muitas vezes envolvem coisas boas e muitas vezes coisas ruins. E essas coisas moldam a nossa vida. Por exemplo, talvez você num encontro romântico, você foi conhecer aquela pessoinha amada do seu coração e dali, daquele encontro, daquela conversa, saiu seu marido, sua esposa, aquela pessoa com a qual você construiu a sua família, da qual vieram seus filhos, talvez netos, enfim. E você, hoje, por causa desse encontro, usufrui dessa bênção que Deus te deu. Mas talvez você teve um encontro, alguns encontros amorosos na sua vida que na verdade deixaram marcas em você. Marcas profundas de desilusão, de tristeza, de mágoa, de vergonha. Porque, volto a dizer, os encontros podem ser bons e podem ser ruins. Talvez você se encontrou na sua vida com amigos bons, amigos que te levaram a tomar boas decisões, boas escolhas na vida. Talvez você teve amigos na escola, no trabalho, que até impediram que você fizesse alguma bobagem, né? Eu não sei se você teve algum amigo assim, eu tive muitos amigos bons. Mas talvez você teve encontros com amigos que te apresentaram o mundo das drogas, o mundo do alcoolismo, de tantas outras desgraças que existem por aí. Enfim, a verdade é que os encontros que nós temos ao longo da vida, eles permeiam tudo o que acontece conosco. E a nossa vida então passa a ser vivida e formada de acordo com os encontros que nós temos. Mas hoje eu quero ler um texto com vocês e gostaria que vocês me acompanhassem, que está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Porque nós vamos ver um grandioso encontro que um homem teve com Jesus. E hoje nós vamos ver como um encontro com Jesus muda tudo. Você crê nisso? Amém? Atos capítulo 9, o texto diz assim: Saulo, que como vocês sabem é Paulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, aquilo que nós chamamos hoje de cristãos, aquelas pessoas que estavam seguindo a Cristo, tanto homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu.
Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias, ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. E imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de comer sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é esse o que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus, e veio para cá precisamente para prender e levá-lo aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Aleluia, pode aplaudir o Senhor. Esse é um texto, meus irmãos, digno de aplausos. A palavra de Deus nos conta, aqui no capítulo 9 de Atos, a história da conversão do mais prolífico autor do Novo Testamento, do homem que foi responsável pela maioria dos textos que nós temos, que ditam a doutrina, os costumes, aquilo que nós cremos a respeito de Cristo e dos seus ensinos. Saulo, que nós conhecemos como Paulo, se encontrou com Jesus em uma circunstância muito diferente do que talvez nós pensamos ser um encontro. Porque geralmente quando você marca um encontro com alguém, você faz isso mediante um convite e um combinado. Você convida alguém para algo, aquela pessoa aceita, então isso vira um combinado, vocês vão. Mas Paulo não tinha feito convite nenhum para Jesus. Mas quando Jesus quer se encontrar com alguém, meu irmão, não se esqueça disso. Jesus não precisa pedir licença. Jesus não precisa fazer convite. Se Jesus quer se encontrar com você, Ele simplesmente vai e te acha onde quer que você esteja. E hoje eu quero falar com vocês sobre o que esse encontro com Jesus mudou e que Ele pode mudar na sua vida. Você crê? A primeira coisa então que nós aprendemos é que o encontro com Jesus muda qualquer pessoa. Um encontro com Jesus muda qualquer pessoa. Meus irmãos, na nossa caminhada com Cristo, mas eu digo agora caminhada no sentido do cuidado com a igreja, nós ouvimos uma coisa muito comum de outros irmãos. Nós ouvimos muitas vezes um certo ceticismo em que determinadas pessoas conheçam a Cristo. E às vezes nós mesmos somos assim. Eu vou te dar um exemplo. Imagine você aquela pessoa
a pior pessoa que você conhece. Imagine ela aí. A pior mesmo, eu estou falando nível assim, ó. Imagine um líder de facção criminosa, imagine, eu não sei, pense na pior pessoa que você conhece. Quantas e quantas vezes nós pensamos em pessoas que estão ao nosso redor, em que nós olhávamos e falávamos para ela assim, nesse caso aí é só Jesus na causa. Você já falou isso? Gente, deixa eu falar algo para vocês. Em todo caso é só Jesus na causa. Mas nós falamos isso quando nós estamos falando de pessoas em que parece que nós não temos esperança de que Cristo possa alcançá-la, em que parece que a situação dela é tão complicada, é uma pessoa tão difícil, é uma pessoa tão inacessível, que Deus não possa alcançá-la. Mas é necessário nós voltarmos ao texto e lembrarmos quem era Saulo. Saulo era um perseguidor dos cristãos que estavam se levantando naquela época. Saulo tinha cartas das autoridades para que pudesse ir até as cidades para prender e colocar em prisão os crentes da sua época. Paulo era um zombador do evangelho. Paulo era aquele que estava consentindo com a morte de Estevão. Paulo era aquilo que nós podemos falar ou chamar da pior pessoa que muitas pessoas conheciam. Paulo era um tirano. Ele era totalmente o oposto daquilo que é ser um cristão, mas não só isso, daquilo que é o que a sociedade diz ser uma pessoa de bem. E muitas vezes nós pensamos assim a respeito de tantas pessoas e talvez pensamos até a respeito de nós. Quantas vezes ao olharmos para nós mesmos, não pensamos que talvez nós não tínhamos jeito em determinada área? Quantas vezes olhamos para nós e falamos assim, olha, eu não consigo mudar a situação, para mim isso aqui não tem jeito. Olha, para aquela pessoa da minha família, nem a misericórdia de Deus mais. Mas hoje Deus nos trouxe até aqui para nos fazer saber que Ele não tem dificuldade em se encontrar com ninguém, porque sabe de uma coisa? É Deus quem move o coração. A nossa vida está totalmente na mão de Deus. O próprio Paulo diz que nele nós nos movemos, nele nós existimos. O coração dos homens está na mão de Deus e Ele os guia para o lado que Ele quer. Portanto, não há pessoa difícil demais no mundo que não possa ser alcançado pela graça de Deus. Um encontro com Jesus muda qualquer pessoa que exista na face da terra. Quando Jesus se encontra com o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo não apresenta suas credenciais de matador de cristãos para Jesus. O apóstolo Paulo não tenta tirar um braço de ferro com Jesus, pelo contrário. Quando Paulo vê Jesus, a primeira coisa que acontece é ele ficar prostrado, perder as forças, perder as vistas. Nós precisamos entender que não há homem no mundo que possa se comparar com a força do nosso Deus. Não há governo no mundo que possa se comparar com o governo do nosso Deus. Não há força nenhuma no mundo que seja capaz de parar o braço onipotente, a mão poderosa do nosso Deus. Mas para que haja mudança, é necessário que haja um encontro com Cristo. Talvez você conhece pessoas nas quais você olhou para ela agora e pensou, talvez não que ela não tivesse jeito, mas você olhou para suas características e pensou, poxa vida, não tem como essa pessoa mudar isso. Ou talvez você por muito tempo tentou mudar isso em alguma pessoa, ou você tentou mudar algo em si próprio. Quantas vezes eu, na minha vida agora particular, me deparei com pessoas em situações em que eu olhei para mim e disse, eu não consigo mudar essa situação, eu não consigo mudar a característica dessa pessoa, o que ela está pensando. Quantas vezes eu olhei para mim, Natan, e me subjuguei a dizer, eu não consigo mudar essa característica em mim que eu deveria mudar.
Eu não consigo deixar essa atitude que eu deveria deixar. Quantas vezes isso aconteceu? E de fato isso é real, por quê? Porque quando nós tentamos pela força do nosso braço trazer mudança para nós não vamos conseguir. É por isso que muitas pessoas, por exemplo, não conseguem largar os seus vícios, os seus maus costumes, porque eles tentam pela força do braço. Mas se Jesus nos encontra, se Jesus nos acha no caminho, um encontro com Ele é capaz de mudar a trajetória total da nossa vida, a trajetória da vida de qualquer pessoa. Eu ouvi por muito tempo pessoas que tinham dificuldades, muitas vezes com vícios e tantas coisas dessa natureza, dizerem assim: poxa vida, aquela pessoa, né, ela entrou na igreja, conheceu Jesus, mas ainda, né, está com uma dificuldade ali, não consegue largar esse vício, está com essa não sei o quê, mas é um processo, e é isso, e demora mesmo. É claro que tem pessoas que vão passar por um processo mais lento que as outras. É claro que existem pessoas que vão ter mais dificuldades para determinados hábitos. Mas se Jesus quiser, basta um dia, basta uma palavra, basta um encontro para Ele mudar a sua história, a história da sua família, a história dos seus amigos, a história de quem quer que seja, porque um encontro com Jesus muda tudo. Não há pessoa difícil que Deus não possa transformar. Você crê nisso? A segunda coisa que nós aprendemos é que o encontro com Jesus muda qualquer perspectiva. O texto nos mostra que Paulo recebe autorização para ir em uma cidade para prender cristãos, para maltratá-los. Na perspectiva de Paulo, Paulo ia estar fazendo um bem. Na perspectiva de Paulo, ele estava fazendo algo que é bom. E em muitos governos tiranos, ideologias que nós temos por aí, as atrocidades que eles cometem, elas estão banhadas e revestidas de uma perspectiva para eles boa. E então Paulo sai, e quando ele está no meio do caminho, quando ele está andando com aquelas pessoas que estão com ele, Jesus lhe encontra. E Jesus diz a icônica e famosa frase: Saulo, Saulo, por que me persegues? Na perspectiva de Paulo, ele estava fazendo bem. Ou talvez, na pior das hipóteses, na perspectiva de Paulo, ele estava perseguindo pessoas. Mas quando Cristo vem até ele, Cristo mostra para ele que a perspectiva dele está errada, porque ele estava perseguindo o próprio Cristo ao perseguir aqueles que ele amava. Muitas vezes, ao aconselhar as pessoas, a conversar com as pessoas, nós estamos ali utilizando de tempo, utilizando da palavra de Deus, ensinando, orando. E quantas vezes a frustração quer bater no nosso coração porque nós vemos que a pessoa não está conseguindo alcançar determinado ponto da sua vida porque ela está com uma perspectiva de vida ou um olhar sobre determinada coisa que, por mais que você fale, a pessoa não consegue mudar. Você conhece alguém assim? Você fala e parece que você está falando com a parede, a pessoa não consegue tirar aquele olhar. Eu conheci muitas pessoas assim e eu já fui assim. Mas sabe por que isso acontece? Isso acontece porque talvez essa pessoa ainda não teve esse encontro marcante com Jesus, porque o encontro com Jesus muda as perspectivas. Sabe por que há muitas pessoas no mundo fazendo tantas maldades como Paulo fazia? Porque há pessoas no mundo que você olha e você fala assim: eu não acredito que essa pessoa tem coragem de fazer isso. Eu não acredito que essa pessoa tem coragem de vestir isso. Eu não acredito que essa pessoa tem coragem de falar isso. Enfim, nós olhamos as atrocidades e falamos: meu Deus, como essa pessoa tem coragem. E o problema, na verdade, é que a luz do Evangelho, a luz do Espírito ainda não mudou a sua perspectiva. Mas quando Jesus se encontra conosco, Ele muda todas as nossas perspectivas e tira as escamas dos nossos olhos para que possamos passar a ver. Quando Paulo está agora deitado numa casa, Deus chama Ananias e diz para Ananias: você precisa ir até lá
para orar por esse homem, para ele recuperar a visão. E Ananias então também tem uma perspectiva de Paulo. Ele fala assim: Deus, mas esse cara aí pode me matar, né? Porque ele está perseguindo crente para todo lado aqui. Eu sou mais um desses. O negócio pode encrespar para o meu lado, pode ficar ruim. A coisa pode ficar feia. Então Jesus, naquele encontro pessoal com Ananias, muda a perspectiva de Ananias e diz: Ananias, vá sem medo, porque eu escolhi ele. Vá sem medo, porque ele vai fazer coisas extraordinárias. Sabe, isso nos remete a algo muito importante. Paulo, nesse encontro com Jesus, ficou cego. Mas depois que Ananias ora para ele, de uma maneira muito significativa, sabe o que cai dos seus olhos? A Bíblia diz que cai algo como escamas. Sabe, porque muitas pessoas estão perdidas, fazendo coisas que nós não acreditamos que elas fazem. É porque os seus olhos estão envoltos por escamas. É por isso que nós não podemos desistir de ninguém. É por isso que nós não podemos olhar para ninguém como causa perdida. É por isso que nós temos que ser pessoas que perdoam uns aos outros. Por quê? Porque os erros das pessoas, os pecados das pessoas estão sendo cometidos porque há escamas nos seus olhos. Mas você e eu temos o Espírito Santo que nos faz discernir essas coisas, liberar perdão, liberar graça sobre essas pessoas. Aos olhos de Ananias, Paulo era uma ameaça. Mas depois que Cristo muda a perspectiva de Ananias, Paulo tem as suas escamas tiradas e agora ele passa a ver. Ele é batizado, o Espírito Santo preenche. Há pessoas ao nosso redor que quando tiverem um encontro com Jesus, escamas cairão dos seus olhos e elas passarão a fazer coisas que nós nunca imaginamos. Há pessoas que eram coisas um dia e que no outro dia parece que elas viraram da água para o vinho. E você fala assim: não é possível que essa pessoa se transformou da água para o vinho. Não é possível mesmo, porque não é ela que transforma, é Jesus. Jesus já transformou água em vinho. Para Ele transformar a sua situação de qualquer pessoa em água em vinho, é isso daqui, é um encontro que muda tudo. Creia nisso. Jesus é aquele que muda a água para o vinho. Não se espante quando você vê uma pessoa que era a pior da sociedade se transformando em coisas que talvez nós nunca sonhamos ser. Porque Jesus é especialista em transformar a água em vinho. Você crê nisso? Eu gosto muito desse relato que a Bíblia dá, porque ela fala que Paulo ia perseguir aqueles que eram do caminho. O texto diz isso, que era uma nomenclatura usada, aquilo para que nós entendamos de maneira mais fácil, para aqueles que eram cristãos. E é muito interessante, porque na perspectiva de Paulo, ele estava indo perseguir aqueles que estavam no caminho. Mas aquele que é o caminho achou Paulo no meio do caminho. Para Paulo, que estava indo prender crente, saber que na verdade quem estava preso era ele, e ele seria liberto naquele dia. A perspectiva de Paulo foi totalmente mudada por causa de um encontro com Jesus. E é isso que Jesus pode fazer na sua vida e de cada pessoa que está ao seu redor. Creia nisso. Em terceiro lugar, um encontro com Jesus muda qualquer situação. O texto diz, então, que Paulo, que aqui ainda a Bíblia chama ele de Saulo, ele permanece alguns dias com os discípulos em Damasco, ele recebe o Espírito Santo, ele é batizado. Mas então, rapidamente, ele já começa nas sinagogas pregar o Evangelho, pregar que Jesus é o Cristo. E o texto diz que os cristãos daquela localidade ficaram atônitos, perplexos, porque eles viram aquele que estava indo para aprender, pregando libertação. Aquele que estava indo para causar destruição, pregando restauração. Quantas vezes nós nos colocamos em situações na vida em que dissemos para nós mesmos que não havia mais saída para aquilo? Quantas vezes olhamos para coisas que aconteceram na nossa vida e nós concluímos que aquilo não tinha mais jeito?
Quantas circunstâncias passamos, ouvimos pessoas passar, nas quais nós dizíamos: acabou, não tem mais solução. Meus irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, e eu repito: um encontro com Jesus muda tudo, inclusive qualquer situação. Eu não sei quais são as situações que parecem não ter saída em que você tem enfrentado, mas se Jesus se encontrar com essa situação hoje, Ele pode mudar toda ela por completo. Saulo sai da sua localidade como um Satanás em pessoas, assim eu posso dizer. Ele sai da sua localidade para perseguir aqueles que amavam a Cristo. Uma situação estarrecedora, colocando homens que serviam ao Senhor em xeque, com medo, com desespero. Mas quando ele volta, a situação não é a mesma. Quando ele volta, agora os homens não estão com medo dele. Os homens estão olhando para ele perplexos, dizendo: não era esse que fazia mal para nós, que iria nos prender? Não é esse aquele que nós temíamos? Não é esse aquele que intentava contra os planos de Deus? E é isso que nós temos que saber, meus irmãos, que não há situação que Deus não possa mudar. Saulo sai da sua casa como um destruidor de cristãos, e ele volta como o homem que iria construir o maior número de igrejas que já existiu. O homem que construiu a maioria dos livros que nós temos para nos guiar na nossa vida. Porque Deus tem poder para mudar toda a situação. Basta um encontro. Talvez você está aqui hoje, você ainda não se encontrou com Jesus. Talvez você está aqui hoje e Jesus era um mero nome para você, mas Jesus marcou um encontro com você hoje. Esse dia estava na agenda dos céus, talvez não estava na sua, mas estava na agenda dos céus. Você não veio aqui por causa do convite de alguém, por causa da sua escala hoje, por causa de qualquer situação. Você veio aqui única e exclusivamente porque Deus marcou um encontro com você e Ele quer mudar a sua vida, a sua situação, a maneira de você ver as coisas. Tudo que permeia a sua vida pode ser mudado hoje. Você crê nisso? Fique em pé no seu lugar.